Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com especialista. Oi, estamos de volta, 13 horas e 31 minutos. Eu recebo a nossa cirurgiã pediátrica, ela que cuida das criancinhas, que opera. Doutora Denise Matias, tudo bem, doutora? Tudo bem, Ana. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Olha, o tema de hoje é muito presente no seu consultório, né? Sim. Vamos falar hoje sobre qual tema, doutora? Sobre as complicações da hérnia inguinal. Doutora, a gente já começa lhe perguntando para os nossos ouvintes, o que é a hérnia inguinal e de que forma ela se dá? Ela aparece instantaneamente, a pessoa já nasce, é hereditário? Conta tudo pra gente. Bom, a hérnia inguinal é aquela hérnia que aparece próximo à virilha da criança, tanto do menino quanto da menina. Então, essa hérnia, a criança pode nascer já com ela e ela também pode aparecer ao longo do desenvolvimento da criança. Ela decorre da persistência de um canalzinho no menino quando passa o testículo. Ele desce, vai para a região escrotal, então fica um conduto, que a gente chama conduto peritônio vaginal, ele pode ficar aberto em algumas crianças e elas vêm a desenvolver hérnia. E na menina, é a passagem de um ligamento, né? Mas assim, a criança pode já nascer com a hérnia, tanto quanto pode aparecer em qualquer faixa etária. E aí hoje nós vamos falar das principais complicações, Hélio, porque isso é uma coisa que existe ainda, existem alguns mitos a respeito da hérnia inguinal. Então, a hérnia inguinal, muitas pessoas acham que tem que esperar a criança crescer, que tem que operar depois dos 7 anos, né? Quando, na verdade, não é assim. A criança com diagnóstico de hérnia inguinal, ela deve ser encaminhada para o tratamento cirúrgico eletivo. Para quê? Para evitar que ela tenha que fazer uma cirurgia de urgência, decorrente do quê? Das complicações, né? É diferente da hérnia umbilical. Aquela hérnia na cicatriz umbilical, ela normalmente assim, ela não tem esse tipo de complicação. Doutora, então a hérnia inguinal, digamos que ela seja mais perigosa, digamos assim. Sim. Ela deve ser operada imediatamente, é isso? Isso. Uma vez dado o diagnóstico, confirmado o diagnóstico da hérnia inguinal, a criança deve ser encaminhada para o agendamento de cirurgia eletiva. O que significa isso, Hélio? Que a gente vai operar essa criança em um momento em que ela esteja bem, sem nenhum sintoma de gripe, nem febre, né? Um momento bem adequado para que corra tudo bem na cirurgia. Quando a criança entra com um caso de emergência, o que seria isso? Nesse canalzinho, o que passa? Normalmente é uma alça intestinal. Essa alça intestinal, ela pode ficar presa e pode levar a um quadro de obstrução intestinal e a criança precisar de uma cirurgia de urgência, inclusive correndo o risco de ter que ressecar alguma parte do intestino que tenha entrado em sofrimento. Então, a cirurgia eletiva é para evitar esse tipo de ocorrência. E é bastante frequente e são casos graves, né? Quando a hérnia fica encarcerada, os pais devem procurar o atendimento emergencial e as pessoas podem querer saber, né? Como que eu identifico? A hérnia fica volumosa, ela não reduz quando a criança fica quietinha, deitada, ela não diminui de tamanho e a criança passa a sentir dor e, nos casos mais graves, os sintomas de obstrução, como náuseas, vômitos. Então, esses são os sinais de alerta que os pais devem procurar o serviço de emergência. Olha, olá, boa tarde. A dona Marlene, lá do Paraviana, pergunta: gostaria de saber, uma hérnia inguinal, doutora, pode aparecer depois de uma gravidez? Pode. Pode aparecer depois de uma gravidez. A mulher, às vezes, ela tem uma fraqueza e
durante a gravidez ocorre uma distensão muito grande, né, do abdômen. E se a pessoa, a mulher já tinha essa tendência, ela pode sim desenvolver tanto a hérnia inguinal quanto a hérnia umbilical depois da gravidez. Olá, boa tarde, me chamo Antônio, fiz uma cirurgia de hérnia há 6 meses, mas estou sentindo dor de novo. Isso pode ser uma complicação, doutora? Se tem pouco tempo, seria bom ele retornar com o cirurgião, porque nos primeiros meses a própria cicatriz ela pode ficar um pouco dolorosa. Mas sim, gente, a hérnia inguinal, mesmo depois de operada, em alguns casos é bem baixo o índice, né, de recidiva, mas pode ocorrer uma recidiva. Doutora, quando acontece um estrangulamento da hérnia, já é uma complicação no caso, né? Como é que acontece isso? Olha, a gente tem 2 termos, tem a hérnia estrangulada e a hérnia encarcerada, né? Então, a hérnia encarcerada é quando o conteúdo abdominal, que pode ser alça intestinal, pode ser uma gordura que é chamada epíplon, ela sai e ela fica ali. Ela fica encarcerada, ela não consegue voltar, mas ela não está estrangulada. O estrangulamento é quando ocorre uma compressão dos vasos sanguíneos. Esse intestino ou esse segmento que está ali dentro do saco herniário, ele entra em sofrimento e pode ocorrer a necrose. Então, os 2 casos é necessário fazer a cirurgia. Só que quando a hérnia está estrangulada, é um quadro mais grave e é justamente o que a gente quer evitar. Então, no caso, por exemplo, digamos que uma hérnia inguinal, a pessoa que está ali, por exemplo, há alguns dias sem conseguir defecar, por exemplo, ela já pode estar sofrendo uma complicação da hérnia que já pode estar obstruindo ali o canal intestinal, doutora? Olha, não ficaria dias, né? Porque se a hérnia ela entra, ela estrangula e o intestino entra em sofrimento, isso assim é dentro com menos de 24 horas. Se a pessoa, se for adulto, né? Ou se for criança também, vai ter vômitos, distensão abdominal e muita dor. Então Sim. já é caso de realmente urgência, né, doutora? Aí esse caso precisa ser operado de imediato. Aí não dá tempo de fazer um preparo, não dá tempo, se a pessoa estiver com alguma outra intercorrência, alguma outra infecção ou gripada, é um risco maior para ela, mas ela precisa operar, não dá para esperar. Olá, boa tarde, me chamo Rosângela, desculpa, aqui do São Francisco. Meu esposo tem uma hérnia inguinal há anos, mas nunca operou. Quais riscos ele corre, doutora? Então, são esses riscos que eu estou falando, e principalmente a pessoa adulta, ela faz mais força do que a criança. E o risco que corre é essa hérnia encarcerar ou estrangular. Então, em qualquer faixa etária, gente, a pessoa que tem uma hérnia inguinal, ela precisa fazer a cirurgia para evitar as complicações e, por exemplo, vamos supor, a pessoa é adulta, não opera. Aí ela envelhece, quando ela chegar numa idade muito avançada, ela corre o risco de ter que operar com todas as possíveis complicações, né, já pela própria idade da pessoa. Doutora, quando é uma cirurgia planejada, como é feito esse preparo? Normalmente, a gente recomenda uma consulta com o anestesista, são feitos alguns exames. Para a criança, normalmente só o exame de sangue, um hemograma, se ela não tiver nenhuma outra doença conhecida. Algum tipo de raio-x? Não, para a criança normalmente não há necessidade. É diferente do adulto, né? O adulto tem outros cuidados. A criança é mais tranquilo. E esse preparo, né, que é essa consulta com o anestesista, e o preparo para a cirurgia, algumas horas de jejum. Né? Então, se for alimento sólido, são 8 horas, para leite materno são 3 a 4 horas, e para água, líquidos claros, sai 4 horas também. Ou seja, a criança não vai ficar tanto tempo em jejum, porque normalmente a gente opera de manhã, justamente por quê? Porque a criança dorme, ela acorda, a gente já opera,
Quando ela acorda da anestesia, está bem acordada, né, está se comunicando, chorando, está bem ativa, ela já pode alimentar novamente. E para a criança, gente, nós não usamos fio para retirar depois. Então, os pais podem ficar tranquilos. A gente usa um fio que é absorvível, ele não precisa ser retirado, porque a criança não colabora tanto. É inquietinha, né? E o repouso é relativo, né? Porque a criança ela não vai ficar parada o tempo todo. Olá, boa tarde, me chamo Ivaldo. Doutora, hérnia inguinal tem cura ou só com cirurgia ou dá para tratar de outra forma? Não, a hérnia inguinal, o tratamento dela só com a cirurgia mesmo. O que às vezes acontece, principalmente em criança, aparece a hérnia inguinal, aí os pais vão na consulta, a gente dá o diagnóstico através ali do exame físico mesmo, e aquela hérnia ela fica alguns dias assim, sem aparecer, sem ficar alto, né? Sem ter volume. E muitas vezes os pais pensam que a hérnia desapareceu, que ela curou. Não, não existe isso. A hérnia inguinal, ela não desaparece, gente. É diferente da hérnia umbilical. Sim. Deixa eu ver aqui. Olá, me chamo Júlia. Meu irmãozinho tem hérnia e sente dor. Isso é perigoso? Ele tem o quê? Meu irmãozinho tem hérnia e sente dor. Isso é perigoso? Às vezes a criança pode relatar dor. Não é tão comum. Mas nesse caso, se a criança sente dor, o ideal é operar mais rápido possível, justamente para que ela possa voltar às suas atividades normais e parar de sentir esse desconforto. Doutora, olá, boa tarde. Criança que faz cirurgia de hérnia pode voltar a brincar depois? Pode sim. Tem um tempo, né, doutora, eu acredito, para se recuperar? Olha, normalmente, dependendo da idade da criança, gente, o repouso é relativo. Vamos supor, criança de 2, 3 anos, ela não vai ficar quieta. Aí tem que evitar o quê? De que a criança fique pulando muito, porque pode bater e pode sangrar. Aí a criança maior, a gente recomenda o quê? Ela fica uma semana sem ir para a escola e fica de 20 a 30 dias sem fazer atividade física, sem fazer educação física. E as crianças ficam muito chateadas, né? Porque elas adoram fazer isso. Mas assim, a recuperação é rápida. Ainda mais em criança, né? Tudo é mais rápido para criança, tudo é melhor, né? Se assim, sara muito rápido, é tudo muito melhor. Olá, me chamo Fernanda. A criança que tem hérnia pode comer de tudo ou tem que evitar alguma coisa, doutora? Não. Um outro mito, né? A criança que tem hérnia, ela pode se alimentar normalmente, né? Não precisa mudar a dieta e também não precisa ficar de repouso. Ela pode levar a vida normal. Pode praticar atividade física, o que vai limitar. Se a criança, por exemplo, ela vai jogar futebol e ela sente dor, ela vai parar. Mas ela não está proibida de fazer isso. Ela pode levar a vida normal até o dia da cirurgia. Vamos falar então da prevenção, doutora? Porque quando a gente fala de hérnia, a gente também fala da prevenção, né? De que forma os pais podem ficar atentos aos sinais, por exemplo? Olha, normalmente eles vão observar o quê? Uma alteração, uma assimetria, tanto no menino quanto na menina. Na menina, na região dos grandes lábios, eles vão ver que tem um lado ficando mais alto. E no menino, muitas vezes, pode ser até na região escrotal, na região do testículo mesmo, ou pode ser um pouquinho mais acima. Então, não tem como, assim, prevenir ou fazer uma profilaxia de uma hérnia inguinal. Sim. Porque ela vai aparecer. Os pais precisam ficar atentos, observar. Achou que está diferente? Procura um cirurgião pediátrico. Dado o diagnóstico, é o tratamento cirúrgico. A atenção que precisa ter é nesses casos de complicação, de ficar alto, não voltar, a criança sentindo dor, procurar um serviço de urgência e emergência. Olha, doutora, muito obrigado. Adorei o bate-papo. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Doutora, aonde é que a senhora atende? Fala pra gente. Eu atendo, ali na Clínica da Criança Menino Jesus, na Avenida Mário Homem de Melo.
Inclusive, olha, você que tem alguma dúvida, que está precisando, aí se identificou com o tema, o número para agendamento, anota, tá? Presta atenção, é o 991150010. 991150010 é o WhatsApp lá da Clínica da Criança Menino Jesus. Entre em contato e fala que quer se consultar com a doutora Denise Matias. E aí, automaticamente, você vai estar em boas mãos. Doutora, obrigado. Obrigada, A gente Hélio. se vê semana que vem, né? Sim. Pronto. Eu vou para um breve intervalo e eu volto. É rápido, não sai daí.